Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Traz o Brilho Podcast. Eu sou Ellen Fernandes e hoje nós vamos trazer um episódio que vai ter o brilho da mulher no mercado financeiro. Hoje nós vamos receber a especialista em investimentos internacionais, consultora independente. Ela é uma mulher que vai representar hoje a classe, o segmento financeiro. Nós vemos muito hoje homens representando esse segmento. E eu trouxe aqui no Traz o Brilho uma expert em falar de investimento internacional para trazer conhecimento e tirar dúvidas importantes e necessárias para quem deseja começar ou pensar em começar a investir em dólar, em programar sua aposentadoria. Ela atua há mais de 15 anos no mercado financeiro, recebe desde 2016 classificação como membro de MDRT. Já ouviram sobre essa sigla? É Million Dollar Round Table, que significa mesa de milhões de dólares. É um reconhecimento de uma associação internacional que reúne os melhores profissionais de serviços financeiros e seguro de vida do mundo. Ela é reconhecida por atender e trabalhar com seus clientes em busca dos seus objetivos em conjunto. Muito disciplinada e tem paixão por aprender sempre cada vez mais. Com toda a sua expertise, ela vai trazer hoje, como atende os seus clientes de forma personalizada, informações necessárias e importantes sobre como você investir em dólar. Já pensou numa aposentadoria em dólar? Numa previdência em dólar? Então hoje nós vamos receber quem vai trazer esse brilho de investimentos para o nosso dia, para a nossa vida, a Verônica Manhago. Bem-vinda, Verônica. Obrigada pelo convite, Ellen. Prazer estar aqui, né? Dividir um pouquinho do conhecimento, um pouquinho da experiência que eu tenho no mercado como cliente, né? Sim. Uma experiência de, como você mesmo falou, mais de 15 anos de mercado financeiro. Desde pequena, sempre gostei de trabalhar com dinheiro, sempre gostei de dinheiro desde pequena. É mesmo? Meus amigos estavam brincando com boneco, eu estava lá com a caneta e o caderno na mão, brincando que era empresário. Banco imobiliário. Banco imobiliário. Era fã. Era fã de banco imobiliário. Comprava tudo. Comprar todas as casas, guardar todos os dinheiros. Sempre gostei muito dessa parte. Então, desde pequena, sempre quis. Na verdade, um pouquinho dos meus pais, né, me influenciou hoje em dia. Meu pai, minha mãe e minha irmã, nenhum deles gosta de guardar dinheiro, todos eles são super gastadores. Aí eu vendo como não era legal ser daquela forma, eu me antecipei e falei assim, não, dessa forma eu não quero ser. Quero guardar dinheiro, quero trabalhar com o mercado financeiro, quero ajudar as pessoas a saber investir de uma melhor forma, né? Então, tudo começou assim. Sempre gostei do mercado financeiro, né? Até pelo perfil dos meus pais e da minha irmã, de nunca gostar de investir. Uhum. Então, sempre pensei, gente, se eu gastar tudo que eu tenho hoje, como é que vai ser lá na frente a minha vida? Sei que o da INSS não dá para contar, né? O governo não garante a gente de nada. Se eu mesmo não guardar meu dinheiro, como é que eu vou ficar lá na minha terceira idade? Então, esse foi o principal motivo de querer ingressar no mercado financeiro. Começou tudo nessa história de família mesmo. Nossa, então você começou a ser uma especialista da sua família. Especialista, nasce uma nova profissão. Especialista familiar financeira. Um exemplo como não fazer o inverso, né? Isso. Às vezes as pessoas fazem muito, falam assim, eu sou assim porque a minha família é, né? Mas eu fiz o inverso, vou ser diferente da minha família. Cada um tem sua estratégia de vida, sua meta de vida, então a minha meta era guardar dinheiro e ter minha aposentadoria tranquila. Nunca quis depender de ninguém para nada, o bem da verdade é esse. Nunca quis ser dependente de ninguém. Então foi assim que eu fiz minha primeira apólice de seguro de vida, lá atrás, em 2015. Quando me abordaram e mostraram o seguro de vida, eu me encantei com o seguro de vida. Sim. Sua família era grande quando era pequena? Não, na verdade não. Na verdade é só um pai, uma mãe e uma irmã, no meu núcleo familiar, né? Sim. E eu pensava, bom, se acontecer um acidente comigo, uma doença, como é que eu vou me virar? Vou ter que resgatar o dinheiro que eu guardei, depois quando acabar o meu dinheiro, como é que eu faço? Sim. Aí me despertei pro seguro de vida, comecei meu planejamento pelo seguro de vida. E aí depois, conhecendo um pouco mais de mercado, estudando dentro de banco muitos anos, eu comecei a olhar
por um lado, de como que eu iria equilibrar meu poder de compra a longo prazo, né? Gente, com o real desvalorizando aí 85% de poder de compra ao longo de... Desde quando o real foi criado em 94, não vai ser com o real. Sim. O dólar, todo dia, né? Todo mundo acompanha na televisão, o dólar só aumenta. Ou seja, na verdade, o real desvaloriza, o dólar se aprecia frente ao real. Eu tenho que fazer alguma coisa com o meu dinheiro. Como é que eu vou lá na frente? Hoje tudo que a gente compra é em dólar, né? É bem da verdade isso. O iPad que está aqui, o microfone, o pãozinho da padaria, o iPhone, o Samsung, tudo que a gente consome é em dólar. E a gente nem percebe, né, Verônica? Ninguém percebe isso no dia a dia, né? Então, roupa, tudo. Então, carro, né? Então, como que a gente vai fazer para poder equilibrar isso a longo prazo? Então, como que eu vou guardar o meu dinheiro em dólar? Então, começou por aí. Virei cliente também, né? Do mercado internacional. Me encantei. E hoje eu procuro conversar com as pessoas e atentá-las para essa necessidade de guardar já um dinheiro em dólar para quando chegar lá na frente, a vida estar mais resolvida do que guardar o dinheiro 100% em real. Sim. Na verdade, você buscou, por conta própria, uma diversificação dos seus investimentos preventivos, pensando na sua terceira idade, é isso? Exatamente. Eu sempre fui muito programada desde pequena. Desde quando eu comecei a trabalhar, sempre guardava dinheiro. Ganhava um salário mínimo, mas eu guardava meus R$50, R$100. Que exemplo raro, ainda mais mulher. Exemplo raro, exatamente. Mas aí comprei meu primeiro carro, e aí, né, a renda foi melhorando, entrei no mercado de banco, a renda foi crescendo, foi guardando mais, até me tornar empresária, né? Eu até ter meu próprio negócio, ter minha própria empresa e poder atender os clientes de forma individualizada como uma consultora independente. Só que antigamente, o que acontecia? As pessoas investiam que era previdência e poupança. Era a única coisa que tinha no Brasil. Previdências majoritariamente banco, né? Com taxas muito altas. Taxa de administração alta. Taxa de administração alta, fundos que não eram muito bem geridos. E acabava que no fim do dia você estava pagando para ter a previdência no banco. E eu observando aqui, eu falei assim, não, peraí. Retorno péssimo. Nada, né? Falei assim, não é possível, deve ter outra coisa melhor do que isso. Então, estudando o mercado, eu sempre fui muito curiosa, como você colocou no começo, e eu sempre fui afeita ao mercado americano, sempre fui uma entusiasta dos Estados Unidos, gosto mesmo. Admira. Admiro. Então, eu falei assim, bom, será que existe uma possibilidade de fazer um investimento diretamente na moeda americana? Para equilibrar esse poder de compra, já que tudo que eu consumo é em dólar, porém, né, ganho em real, não tem jeito, então guardo minha parcela em real. Guarda mais ainda, né, Verônica? Mais ainda. Porque como a moeda aqui é menor, você começou a guardar mais ainda o real. Tive que guardar mais ainda, exatamente. Então, frente a tudo isso, eu comecei a estudar e vi que existem realmente possibilidades super democráticas de você fazer investimento diretamente em dólar, diretamente nos Estados Unidos, sem complicações. Então, aí eu virei cliente desse mercado internacional. Nossa, muito curioso. E com toda essa história, que é um exemplo, né? Você começou a poupar cedo, começou a ter uma conscientização do quanto vale o real em relação ao dólar, educou sua família para você não repetir tudo. Tentou ali dar um aperto e dar um exemplo de uma pessoa. Não faz milagre, né? Não faz. Infelizmente não faz. Mas tem um mundo aí para ser ajudado. Para serem ajudados. Né? Eu participei do mercado financeiro durante 10 anos, do mercado segurador durante 6 anos. Eu sei como é importante. E sei como a gente não faz milagre em casa. Mas é um exemplo que você trouxe para você, que foi o inverso. Né? Geralmente, pai e mãe que poupam muito, os filhos são gastadores. Exatamente. No meu caso foi exatamente o inverso. Você fez o contrário. Para ser bem sincera, para mim foi até bom nesse sentido, né? Sim. Porque aí eu me despertei para a necessidade de realmente ter coerência com as coisas, né? Ser pé no chão. Ser pé no chão. Gastar quanto pode, não quanto quer. Exatamente. Não contar com cheque especial. Não é ser mão de vaca, né? Sim. Mas também não é ser perdulário. É você Sim. saber ter a consciência de que tem que guardar uma parte do que você ganha. Com certeza. Isso. E dentro dessa parte do que você ganha, diversificar em moeda estrangeira é essencial na carteira, né? A literatura do investimento fala que hoje você tem que guardar pelo menos 30% do que você guarda
em dólar, exatamente para tudo isso que você falou. Equilibrar poder de compra a longo prazo, a nossa moeda, né, nosso dinheiro não ser corroído aqui pela inflação no Brasil, nosso ganho real, apesar dos juros aqui no Brasil ser alto, a inflação também é muito alta. Então, acaba que o seu ganho real não é tão alto assim como as pessoas acham, né? Sim, é uma falsa ilusão. É uma falsa ilusão. E aí vem essa diversificação que eu tô aqui louca pra saber mais. E pra gente já começar, que meu coração já tá quase saindo pela boca, querendo conhecer. O que é a previdência em dólar, Verônica? Então, a previdência em dólar é muito um termo, né? Não é que é previdência em dólar como tem a previdência aqui no Brasil. A gente usa o termo previdência em dólar, é um termo, como você ser previdente, né? Você ser uma pessoa comedida, uma pessoa que vai guardar um dinheiro em dólar. É um termo, é um termo mais fácil para usar para as pessoas, é um termo mais popular, né? Uma forma de você economizar em dólar. Uma forma de economizar em dólar. E pensar no futuro por ser longo prazo. Por ser longo prazo. Geralmente os investimentos em dólares, eles, né, são a longo prazo. Existem hoje estruturas de investimento internacional. Você tem investimento em bancos diretamente lá fora. Geralmente o banco dos Estados Unidos não tem, né, para dinheiros menores, não tem uma rentabilidade muito alta mesmo. Tem corretoras, né? Hoje existem inúmeras corretoras, inclusive brasileiras, né, atuando no mercado internacional, não precisa citar nomes, né? E existe também a estrutura de trusts, né? De trusts financeiras, onde você pode investir também seu dinheiro com diferimento de imposto de renda ao longo de toda a vigência do investimento, pensando realmente no longo prazo. Então, quando a gente vai falar em longo prazo, é o longo prazo de americano, né? Não é longo prazo de brasileiro. Sim. O longo prazo de brasileiro, acho que 2, 3, 5 anos é longo prazo. Não, a gente tem ideia de 5 anos ser longo prazo no Brasil. Prazo, não é isso. Quando a gente fala de longo prazo nos Estados Unidos, é um prazo de pelo menos 15 anos de aportes, né? Então, pensa como que é interessante. Se a gente for pensar, desde quando o real foi criado, 94, para cá, nosso dinheiro perdeu 85% do poder de compra. Né? Nossa. Não sei se você lembra, o Jornal Nacional lá anunciava que o dólar era 0,83 centavos de real. Lembro muito, eu já trabalhava, inclusive. Então, teve isso lá atrás, aí você imagina, hoje está 5,6, 5,7. Sim. Para você comprar $1, você gasta 5,7 da nossa moeda. Então, nossa, bem desvalorizado. Olha a disparidade. É muito alto. Então, pensa daqui para frente. Então, tudo é indexado ao dólar, como eu já falei, e guardar esse dinheiro a longo prazo com diferimento de imposto de renda. Uma moeda que é reserva de valor no mundo inteiro. O próprio Brasil, ele guarda muito dinheiro em dólar também. Então, o próprio Brasil guarda reserva em dólar. Por que nós não guardaríamos dinheiro em dólar? Você fala o governo. O governo. A administração. A administração, né? Nossa. Por que não guardar? Interessante. Então, esse longo prazo, ele é muito importante porque com aportes pequenos, os juros sobre juros, ao longo de anos, com diferimento de imposto de renda, isso em 15 anos faz um volume financeiro muito alto, né? Sim, e qual o valor, com quanto, né? Qual o recurso que a gente precisa para começar a investir em dólar, Verônica? É engraçado essa pergunta, porque antigamente as pessoas imaginavam que você tinha que ter $1 milhão para poder investir em banco. Dólar todo mundo até assusta. Tem gente que não quer nem ouvir falar, porque vê que a moeda é super valorizada, que é caro, em relação ao real. Com receio de se comprometer com isso, né? Sim. Mas nossa vida é compromisso o tempo inteiro. Você tem o compromisso da academia, você tem o compromisso da internet, você tem o compromisso do condomínio. Pensa como se fosse mais um boleto, né? Para você pagar. Mais um compromisso. Mais um compromisso. Tudo aumenta? Sim, tudo aumenta. O dólar vai aumentar? Vai aumentar. Aqui, então, no Brasil, você vai no mercado agora, você nem acredita que você foi no mês que passou. Pois é, você imagina quanto que vai estar valendo essa moeda daqui a pouco. Desvaloriza muito com o tempo. Sim. Então, por isso que é importante esse longo prazo, acumular pelo menos 30% da nossa reserva em dólar. Mas respondendo sua pergunta, qual que é o mínimo, né? Qual que é o aporte? Não tem mínimo. Né? O quanto que você se comprometer... eu posso abrir a conta. Pode abrir a conta, não tem... Está super democrático hoje em dia fazer esse tipo de investimento. É só você entender que não existe a liquidez durante esse tempo dos aportes. É diferente de você ter uma conta em uma corretora, por exemplo, né, que tem mais liquidez. Quando você faz investimento para longo prazo, para a sua aposentadoria, aí você se compromete com aquele recurso ali todo mês, ou todo ano, ou a cada 6 meses.
Sim. Tem um compromisso mais forte. Então é um perfil de investidor que ele... Não sei, tô falando aqui na minha cabeça, no meu mundo, na minha visão. Esse perfil de investidor já é uma pessoa que tem investimento, que tem uma noção do que é um investimento emergencial, do que é um investimento para realização de projetos daqui a 2, 3 anos, e o que é um investimento que ele vai colocar e esquecer, pensar no longo prazo de 10, 20, 30, pensar na terceira idade, digamos assim. Exatamente. É isso? Exatamente isso, Ellen. Qual o perfil? Realmente é esse perfil mesmo de investidor, é um perfil mais maduro, uma pessoa geralmente um pouco mais velha quando eu falo acima de 30 anos, né? Não desmerecendo os mais jovens também, que já guardam dinheiro. Sim. Mas geralmente é um perfil que já tem uma estrutura financeira mais estabelecida, Sim. já tem uma profissão, já uma carreira já adquirida. Já tem uma formação profissional estável. Que não vai oscilar com risco de você não ter mais aquele emprego, de ter, entendeu? De não precisar a qualquer momento desse valor. A qualquer momento desse valor, exatamente isso. Perfeito. É aquela pessoa que guarda ali, né, o seu dinheiro e tem uma possibilidade de tirar 30% dessa reserva para esses aportes internacionais. Esse é o perfil de cliente que seria o ideal. Eu não recomendaria uma pessoa que não tem uma reserva de emergência fazer esse tipo de investimento. Sim. Porque se der uma dor de barriga, a pessoa não vai ter como resgatar esse dinheiro, porque ele não tem liquidez imediata. E aí essa pessoa, se fizer sem pensar, de forma não planejada, se ela precisar, ela vai ter uma penalidade. Vai ter uma penalidade. Para cumprir, se ela precisar desse valor. Então não é vantajoso. Não. Né? Eu até considero bom isso, né? Sim. Tem que tirar leite tirar o lado bom de tudo. Lógico. E, na verdade, foi isso que me despertou para ser cliente. Quando o meu consultor me demonstrou essa possibilidade de investimentos internacionais, e ele me falou exatamente o que eu estou falando agora, foi super sincero comigo, super bacana. Ele falou assim, Verônica, olha, você vai se comprometer aqui com 15, 20 ou 25 anos. Hoje eu tenho 5 contas de previdência, né, em dólar. Realmente sou bem afeita ao mercado internacional. Mas quando ele me falou que não tinha liquidez, eu gostei. Eu falei assim, então eu quero. Que aí eu esqueço. Porque eu sei que é um compromisso. É igual o seguro de vida. Sim. É um compromisso pro resto da vida, né? Total. De uma certa forma. Ou de um longo prazo, né? Bem grande. Então, isso me ganhou. Falei assim, não, tá, é isso que eu quero. Porque isso aqui eu sei que eu não vou mexer. E tenho uma reserva no Brasil, se precisar de alguma coisa, eu venho aqui e resgato. Eu tenho o longo prazo brasileiro. Tenho o longo prazo brasileiro. O emergencial brasileiro. E esse eu vou deixar pra lá. Que eu não conto com ele tão cedo. Não conto com ele. Vou contar com ele quando estiver lá na minha terceira idade. Sim. Entendeu? Isso é muito importante. Muito importante. E qual é... Por exemplo, a gente sabe que é muito importante a gente fazer uma diversificação. Sim. Né, na nossa carteira. Quando as pessoas, né, que estão aqui ouvindo são ou pretendem investir, é muito importante essa diversificação. Qual é hoje a vantagem que tem em fazer um investimento, né, uma previdência, tem gente que fala aposentadoria, ou um puro investimento, para quem está chegando agora no canal, pegando essa conversa aqui maravilhosa com a especialista Verônica Manhago. Vamos lá. Qual é a vantagem de fazer hoje um investimento numa moeda forte como o dólar, Verônica? Então, qual que são as vantagens, né? Quais são as vantagens? Vantagem de você ter uma estrutura séria, uma jurisdição super segura, que é a jurisdição americana. Seu dinheiro está protegido numa moeda forte, equilibrando seu poder de compra, diferimento de imposto de renda. Qual o diferimento? Qual é a vantagem no imposto de renda, Verônica? Vamos lá. Fala um pouco sobre isso. Isso, ótimo. Quando você faz um investimento fora do Brasil, você tem hoje 3 estruturas, como eu falei, o banco, a corretora ou via essas mini trusts financeiras. Quando você faz em corretora, você tem que... Mudou um pouquinho a legislação no passado, mas basicamente é isso. Você paga 30% sobre ganho de capital, né? Você como não residente americano, nós, brasileiros, investindo fora, pagamos 30% já na cabeça, né, da rentabilidade. Ganho de capital, paga 15% sobre ganho de capital, entre a compra e venda. Se você comprar com ganho, se você vender com ganho, obviamente você paga 15%. E quando você está numa estrutura dessa, você não tem débito de imposto de renda ao longo de todo o prazo do investimento. Então, isso chama-se diferimento de imposto de renda.
Você não paga imposto por esse investimento. Por esse investimento ao longo da vigência dele, ao longo dos aportes. Até porque a gente não vai mexer. Não vai mexer. Então, é exatamente isso. Então, qual que é a vantagem? Você ter esse diferimento ao longo de anos, ao longo de todos os anos do aporte, né? Porque nas estruturas de corretora tem imposto de renda ao longo da vigência. Entendi. Lá nos Estados Unidos, direto. Como não residente americano. Sim. Tá? Fazendo direto dentro de uma estrutura de mini trust, você não paga imposto de renda durante todos os anos. O único imposto que você paga é o IOF quando você manda o dinheiro, quando faz o aporte. É normal. Que é 0,38. Sim. Quando você manda para uma conta corrente nos Estados Unidos, o imposto de renda, o IOF é de 1,1. Tá? Sim. O IOF é de 1,1. Quando você manda para uma conta de investimento, 0,38, mais o spread do dólar, né? Que a corretora de câmbio cobra. Mas o custo é baixo de envio. Sim, não é um custo alto. É muito fácil, é muito democrático mesmo. Estou adorando saber. Estou cada vez mais interessada. Bacana. Vamos lá. A gente tem a velha máxima que rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura. Muito certo. Né? Então, continuamos com ela aqui. Mas eu estou com uma curiosidade. Você consegue me dizer qual a rentabilidade possível nas carteiras de investimento em dólar? Só para eu ter uma ideia, para a gente que está aqui ter uma ideia. Sim, a média de 4,5%, 5%, 6%. Você pode aplicar diretamente em bancos americanos, né, que são os bonds americanos. Você pode aplicar diretamente em empresas americanas, né? Você pode aplicar diretamente em Apple, em Tesla. Você pode aplicar em ETFs nos Estados Unidos, em títulos do governo americano também. Imagina, você ter um ganho, uma possibilidade de ganho de 5,5%, 6%, 4%, 4,5% em dólar. Uhum. Nossa, isso é muito bom. Uma oportunidade gigantesca. Se for pensar, o ganho real no Brasil não vai muito além disso. Nossa. Não vai muito além disso. As pessoas se iludem, como eu te falei. Sim. Porque os juros aqui é alto, porém a inflação também é muito alta, né? Não estou falando que não existe a rentabilidade boa aqui no Brasil também, muito pelo contrário. Sim. Acho que renda fixa aqui no Brasil tem uma rentabilidade muito boa, né? Porque está ligado à inflação. À inflação, exatamente. Não desmerecendo o investimento brasileiro, muito pelo contrário, é importante ter também, né? Mas é ligado ao risco do Brasil. Por perfil conservador. E o risco do país também. Sim, o risco país, daqui. Né? Como o risco aqui é muito alto, então acaba que os juros é mais elevado. Você vai investir na Venezuela? Tem coragem de investir na Argentina? Os juros lá são altíssimos também. Sim. Então, cada risco país ele está atrelado à sua média de rentabilidade, né? Sim. Como o risco americano ele não é muito alto, então a rentabilidade ele é mais baixa, e é exatamente por isso que as pessoas investem, pela segurança do país. Exatamente, dá uma garantia, alívio, né? Dá uma confiança que o país maior é sério em investir fora. Sim. Verônica, e qual é o custo e a estrutura, por exemplo, o tipo de contas de investimento que existem para quem quer começar a investir fora do país? Hoje existem 3 tipos de estruturas diferentes. Existem as estruturas de bancos dos Estados Unidos, existem as estruturas de corretoras, né, onde não residente americano pode fazer os investimentos em todos os ativos, né, que existem, ETFs, bonds, etc. E existem as estruturas de mini trusts financeiras. Perfeito. E como é que funciona, caso hoje uma pessoa que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, desperta a vontade de querer investir fora do país? Como é que dá esse start? Como é que funciona isso? É feita uma reunião com essa pessoa para entender um pouco do perfil dela, para saber se ela realmente tem um perfil, devido àquilo que a gente comentou antes. Qual momento de vida financeira ela está? Qual momento de vida financeira ela está, para saber se ela tem a capacidade financeira de manter esses aportes durante tanto tempo, né? Está suscetível à variação do dólar, esse é um ponto também, né? Apesar de eu não achar importante isso, mas cada um pensa de uma forma. Claro. Quando eu comecei a investir no mercado internacional em 2018, o dólar estava 3,8, hoje está 5,7. Então, se eu fosse me preocupar com o valor do dólar, eu ia ficar travado, né? Ter meu investimento até hoje. Então, eu não considero isso um ponto a ser levado em consideração ao câmbio, tá? Mas para algumas pessoas, sim. Então, tem que ver se essa pessoa ela está suscetível a aguentar essa variação do dólar.
Se ela tem estômago. Se ela tem estômago. Pra poder. Isso. Quando o dólar cair, ela não ficar desesperada querendo pegar o valor de volta, porque aí também vai ser um tiro no pé. Vai ser um tiro no pé. Então, ela pensar que decidir um valor, aquele valor ali ela vai conseguir mandar por 15 anos, independente se o dólar for para cima ou para baixo. Entendi. Tá? Hoje, né, como a gente falou, tudo aumenta. Então, o dólar ele vai aumentar. Nossas coisas vão aumentando mesmo. Entende? Sim. Tá? É porque existe muito essa preocupação. Da variação cambial, né? A pessoa hoje firma um compromisso em investir em dólar. Chega um determinado momento, sei lá, a gente não sabe, né? O que vai acontecer com a gente, nem daqui a pouco. Imagina daqui a um tempo. Para poder investir. Ó, é mais um ponto para poder investir em dólar, entendeu? Porque você vai ter mais capital guardado vai ter mais ao longo capital prazo. Guardado. Se você tá com medo da nossa moeda, é mais um ponto motivacional para você guardar o dinheiro em dólar. Maravilha. Não tá com medo de para onde o dólar vai? Comece a investir hoje. O dólar é preço médio. Né? Um dólar 3,8, 4,5, 5,7. Dólar é preço médio. As pessoas perguntam, Verônica, quando que é o melhor momento para poder investir em dólar? Falei, é hoje, agora. Ontem, na verdade, né? Ontem, deveria ter sido ontem. Então, se não foi ontem, faz hoje. Maravilhosa. Entendeu? Muito bom, uma educação financeira. E até uma mudança, né, de mente, mudança na mente das pessoas, de ter a coragem de abrir a mente para poder começar a investir lá fora. As pessoas são um pouco medrosas em relação a isso, né? Tem medo do longo prazo. Todo mundo tem medo do longo prazo. Eu fico ainda mais brasileiro, né? Muito imediatista. Muito. A gente vê muito isso no mercado de seguro de vida também. Muito. Uma apólice para você pagar em 20 anos. Nossa, 20 anos pagando. Gente, você tá com 30, você vai estar com 50 anos. Você vê que tudo é uma cultura. Tudo é uma cultura. Nos Estados Unidos, existem lá mais de 700 seguradoras. Olha o tamanho, mais de 24 trilhões de dólares o mercado americano tem de seguro de vida. Olha, e não vivem sem seguro. As crianças recebem de presente seguro de vida. Seguro de vida, então... Para com 18 anos sair de casa. E aqui no Brasil a gente não tem ideia, porque... Você vê um adolescente de 40 anos em casa. Exatamente. Então, como a questão cultural conta, né? Com esse medo do brasileiro abrir a mente para começar a investir fora. Tem medo de sair de casa algumas vezes. Exatamente. Então, assim, tem que pagar suas contas, tem que fazer sua estrutura financeira, tem que ser independente. E tudo começa quebrando essa barreira do medo. Com certeza. Começa. Se você tem dinheiro para investir, tem essa sobra de 30%, se você é uma pessoa estruturada, se você já tem uma reserva boa formada, seu dinheiro está 100% no Brasil, tem que pegar um pedaço desse dinheiro e mandar para fora, sem sombra de dúvida. Por tudo isso que a gente comentou, desvalorização da moeda, segurança do país... reservas. Você está blindando um capital. Blindando o seu patrimônio. Pelo que eu estou entendendo. Contra a desvalorização da moeda e pela jurisdição forte também, né? Sim, e eu acredito que muita gente pensa isso. Eu vou fazer um compromisso e daqui a pouco. Aí o dólar aumenta. Como é que fica a minha vida? Porque eu estou pensando aqui que eu estou mandando um dinheiro em real que eu estou convertendo em dólar. Como é que é isso? Essa insegurança das pessoas, Você Verônica? Sabe que, eu nunca vi ninguém reclamar disso assim do meu meio. Nossa, o dólar aumentou, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para ele mandar um dinheiro? Nunca vi. Ou seja, a conversão. A conversão. Ninguém liga. Ninguém liga para isso, porque as pessoas são tão felizes, estão tão satisfeitas com o tipo de estrutura, com o tipo de investimento que elas fizeram, porque foi muito bem passado para elas na primeira reunião, que é uma anamnese, né, que é feita. A pessoa foi tão despertada por aquilo ali. Ela está fazendo um investimento consciente. Que ela sabe o que ela está fazendo. Ela já estava esperando por aquilo ali. Imagina só, hoje 94% do brasileiro investe no Brasil. 94% do brasileiro investe só no Brasil. Gente. Só 1,3% do investimento mundial está no Brasil. Por que a gente... Se só 1,3% do investimento mundial está no Brasil... Por que a gente vai investir aqui no Brasil? O que a maioria só quer fazer aqui dentro? Eu considero o maior risco você investir 100% no Brasil. Risco não é você ficar sujeito à taxa cambial, a longo prazo. Isso para mim não é risco. Para mim é deixar... Isso é agressivo. Agressivo é deixar 100% do dinheiro no Brasil. Todos os ovos na mesma cesta territorial. Um bom ponto, porque antigamente as pessoas falavam, não vamos colocar todos os ovos na mesma cesta. Aquela coisa extremamente clichê, né? Antiga. O que era a cesta brasileira? A poupança, a previdência, talvez um CDB de banco, colocar tudo no mesmo banco. Era o trio. Hoje a cesta virou uma cesta internacional. Hoje a sua cesta tem que ser Brasil,
né? Um pedaço do Brasil, um pedaço dos Estados Unidos, né? Muita gente gosta, enfim, de outros países também para poder investir. Então a cesta virou uma cesta internacional. Então, qual que é o medo hoje? Qual que deveria ser o medo das pessoas? Deixar todos os ovos no mesmo país. Sim. Esse é o ponto. Sim, muito inteligente. Essa comparação. Sim. Ela abre muito a nossa mente para, incrivelmente falando, sinceramente falando, pro novo. Sim. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que nunca teve um papo desse, até por medo em falar que o investimento é em dólar. Exatamente. Por que será esse medo das pessoas, assim? Às vezes a própria televisão, alguma... Assusta. Então, hoje é engraçado, porque se você procura na internet, por exemplo, falando de investimento internacional, você não acha muita coisa. Olha no Google, você não acha muita coisa. E é estranho isso, porque parece que o próprio governo tem interesse que você não tire o dinheiro daqui, que mantenha o seu dinheiro 100% aqui, para cobrar bastante imposto do seu dinheiro aqui. Não duvido. Então, parece que há um interesse genuíno nisso. E por que você vai se deixar levar por isso? Sim. Né? Hoje existem outros meios para você poder conhecer um pouco mais de investimento internacional. Né? Pessoas especialistas nisso, seu assessor financeiro. A pessoa que vai no Google, faz uma busca muito simples, muito rasa, ela não acha muita informação. Não tem muita informação. Me parece que é interesse genuíno do governo de que você deixe seu dinheiro 100% no Brasil, para ele fazer o que quiser com o seu dinheiro. Coloque menos informação, que existe possibilidades de brasileiros que têm o perfil investir fora. Real. Para ele concentrar tudo aqui e ficar com medo. Ficar com medo. Brasil sendo Brasil, não duvido. Brasil sendo Brasil, né? Não duvido. Então, assim, eu acho muito, muito arriscado você fazer isso. Sim. A gente já passou por épocas do... Acho que hoje é até proibido, inclusive, o dinheiro ser confiscado aqui no Brasil. Uhum. Mas a gente lembra, né? Eu passei por isso, meu avô, coitado, passou por isso, onde o nosso dinheiro foi confiscado lá naquela época do governo Collor de Mello. Sim, total. A gente não sabe o que pode acontecer. Por que você vai deixar, já sabendo esse histórico do Brasil, o Brasil é um governo extremamente populista. Sim, um exemplo muito diferenciado aí, hein? Bem lembrado. Pois é, imagina só, quantas vezes a moeda do Brasil já mudou. Olha a insegurança. Nossa. Real, cruzeiro real, cruzado real, cruzado. Enfim, né? Cruzados novos, cruzeiros novos. Eu mesmo já passei por umas 4 ou 5 moedas aí, né? Depois dos 40, né? A gente já passou por várias moedas. O dólar sempre foi dólar. O dólar sempre foi um brilho, né? Diamante de... Ellen? Por que a gente não vai investir no mercado internacional? Sim. Mercado democrático, seguro, sim. Equilíbrio de poder de compra, reserva mundial... Bota um pedacinho lá fora, começa, é só começar. Como eu comecei lá em 2018, o dólar estava 3,8. Se meu dinheiro tivesse parado na conta corrente do banco, já teria ganhado, entre aspas, né, sem rentabilidade nenhuma, só com a desvalorização do real, 50%. Nossa, é um salto quântico, matemático, financeiro. Só que o dinheiro não está parado, ele está rendendo, né, e apreciando frente ao real. E sem você precisar de aportes muito altos. Como eu falei, não tem mínimo, né? Você tem essa flexibilidade de você montar uma estrutura e você definir quanto você quer ter de aposentadoria em dólar. Você quer ter $500 mil daqui a 15 anos? Você quer ter $100 mil daqui a 15 anos? Essa conta quer ter $50 mil daqui necessária. A 15 anos? A conta é necessária, a pessoa tem que parar e pensar. Sim. Entendeu? E programar. E fazer, e colocar essa ideia na cabeça. Falar assim, não, tenho que fazer meus aportes porque eu preciso de uma parte do meu dinheiro em dólar. Sim. Proteção. Sim. No caso, Verônica, se acontece a morte desse investidor, né? Caso de um inventário, como é que se resolve com esse valor que ele investiu lá fora? Como é que fica isso? Você sabe dizer? Aí é a cereja do bolo, né? Opa! É a cereja do bolo. Tocou num ponto muito importante, né? Como eu falei, eu sou muito afeita ao mercado de seguros, ao mercado segurador. Sempre me importei muito com isso. Acho que seguro de vida a gente faz para quem a gente ama, né? Com certeza. Quem a gente ama, seguro não faz para deixar ninguém milionário, para comprar Porsche, bolsa da Chanel, não é nada disso. Sim. É para ajudar, fazer em morte o que você faria em vida. É isso seguro mesmo. De vida é isso. E quando você vai para o mercado americano, a gente, como não residente americano, já começa, a partir de $60 mil, você já fica suscetível ao inventário.
Tá? Então, ele começa com uma alíquota de 18%, ele vai escalonando à medida que você vai passando esses 60 mil dólares guardados lá fora nos Estados Unidos. Dentro de uma estrutura de mini trust financeira, todo o dinheiro aportado, quando você falecer, ele entra para o beneficiário como uma apólice de seguro de vida, sem imposto de renda nenhum, sem transitar herança, sem transitar inventário. Nossa! Então, é um investimento que ainda coloca um beneficiário, porque na minha ausência ele vai receber. Exatamente. Recebe como beneficiário, recebe como uma apólice de seguro de vida. E o que é bacana, para além disso, você não é obrigado a receber no Brasil. Você pode receber na Nova Zelândia, na Europa, nos Estados Unidos. Ah, é? Pode receber em qualquer conta do mundo. Se eu for brasileira. Se você for brasileiro, tiver uma conta tenho cidadania, fora, tô na Itália, tô morando lá. Você pode receber na Itália. Aconteceu a morte, aí o beneficiário também tá lá. Dá entrada normalmente? Dá entrada normalmente. E é tranquilo? Super. Já vi vários casos de recebimento. É. Uhum. Procura o consultor, porque tem gente que fica meio perdido nessas horas. Consultor, a própria empresa. A própria empresa tem um contact us da empresa, né? A pessoa tem contrata a pessoa diretamente com a empresa. Sim. Né? Então, independente do consultor, ela liga para uma central e a central resolve a vida da pessoa. Ou, obviamente, o consultor. Perfeito. É, porque a vida muda. A vida muda. Às vezes as pessoas não estão ali eternamente naquela empresa. O próprio consultor já faleceu também. Sim, né? Já. A gente que foi que é do mercado de seguro de vida, né? Total. A gente sabe disso. As pessoas perguntam, Verônica, mas se você morrer, como é que eu faço? É o risco que a gente tem. É o risco que a gente tem. Entendeu? Por isso eu também estou aqui como consultora para te proteger, porque se você morrer, é o risco que a gente tem. É o risco que a gente tem, todo mundo. Né? A única certeza que a gente tem é essa, né, Verônica? Eu estava conversando com um cliente, aí ele chegou para mim e falou assim, eu estava revisitando o cliente, fazendo a gestão da apólice dele, aí eu perguntei, né, tava fazendo a anamnese, perguntei se a cobertura de morte estaria satisfatória para ele, frente ao patrimônio e tudo mais. Ele falou assim, não vou morrer não. Oi! Assim, a bola de cristal. Eu disse, não vou morrer não. Eu falei, mas como assim, fulano? Isso aqui é uma relação comercial, uma relação séria. Sim. Né? Isso aqui não é uma brincadeira. Sim. Aí ele recuou. Sim, tô falando da sua vida, da sua existência na vida, né, das pessoas. Ele é o pilar financeiro da casa, com 2 filhos que dependem financeiramente dele, uma esposa que trabalha, mas não tem a renda que dá para bancar a casa. Ele é o provedor. É o provedor da família. Se você morrer, como é que fica a sua estrutura? Inventário, reserva de emergência para sua família, sua família se reestruturar. Ele, não, é verdade, Verônica, desculpa. Caiu uma ficha. Caiu uma ficha. Isso é muito importante. Né? Eu falei com uma consultora até de seguro de vida e em vida. As pessoas pensam muito na morte. Claro, vem o inventário, vem toda essa programação. Sim, liquidez. Mas também pode acontecer coisas em vida que essa pessoa perde a atividade. Ela não vai conseguir trabalhar, ela vai ter que se cuidar, né? Já então, assim... muita indenização, ela. Eu acho que hoje é mais em vida do que em morte, no caso de seguro de vida. Certamente. Já paguei muita indenização e as pessoas ficam muito gratas. Sim. Porque é aquilo que eu falei, o brasileiro ele não tem essa cabeça de longo prazo. Então ele não pensa muito o que pode acontecer lá pra frente. Por isso que eles falam que eu não vou morrer, porque assim, eu tô bem agora, eu não vou morrer agora. Ótimo. Amanhã pode acontecer alguma coisa. Com certeza. Não jogando praga pra ninguém, mas não, gente, pode acontecer comigo hoje. O exemplo tá dentro da minha casa. Minha mãe dormiu e não acordou. Aí, ó. Sem nada. Então, assim, eu acredito super nisso. Disso, entendeu? E graças a Deus a gente tem essa cultura do seguro de vida. Exatamente. Né? E quando a gente olha para o mercado financeiro internacional, ainda bem que existem estruturas dessas que deixam a família garantida, né? A família segura. Sim. Nossa, procurar advogado lá fora, documento, custo de ir atrás de um advogado lá fora, como é que eu vou fazer com dinheiro? Meu Deus, eu não tenho essa liquidez. Precisa preocupar. A estrutura já te garante a sucessão familiar. Nossa, é um investimento, né, bem completo, porque dentro desse investimento em dólar, pelo que eu estou entendendo, existe um seguro de vida para um beneficiário em caso de morte e ainda um inventário. Porque o capital fica ali para resolver isso na ausência dele, é isso? Exatamente. Que é uma sucessão. Exatamente. Eu sempre falo, essa estrutura é muito bacana, porque você tem um diferimento, você tem uma estrutura, uma jurisdição segura, você tem uma sucessão já tratada
O único ponto é a liquidez. Não tem essa liquidez, mas aí também nem tudo é 100%, né? Gente, aí também, né? Não dá para ter Não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Né? Dá para ter uma coisa de cada vez. Mas aí foi aquilo que eu falei. Até esse ponto que, de uma certa forma, algumas pessoas consideram, né, não tão satisfatórios, Sim. eu considero um ótimo ponto de não poder resgatar o dinheiro ali antes daqueles 15, 20 anos. Perfeito. Isso é importante, obedecer o prazo. Ótimo. Eu acho isso ótimo. Sim. Eu sei que eu tenho que aportar naquele prazo. E eu vou ser feliz lá no final. Programar. Planejar e agir. Não só deixar no papel. E cumprir o prazo. E você fazer pequenos aportes durante muito tempo é muito melhor. Do que, imagina só, uma pessoa de 30 anos começa a investir. Ela não precisa colocar muito para 20 anos. É pouco. Sim. Porque o próprio juros sobre juros ao longo de anos, numa estrutura, né, tão bacana como essa, vai fazer o papel dele ao longo dos anos. Sim. Agora, uma pessoa de 50 e poucos anos, às vezes de 60 anos, começar a investir, o aporte dela tem que ser muito maior. O esforço financeiro tem que ser muito maior. Porque ela tem menos tempo para poder deixar o dinheiro ali rentabilizando. Tem menos tempo. Né? Ela tem que correr contra o prazo. Sim. Então, na vida a gente tem duas dores, né? Ou a dor de guardar, né? Para quem acha uma dor, eu não acho dor guardar, né? Não. Mas aquela dor de guardar o dinheiro, Sim. pequenos aportes, ou a dor de quando chegar lá na frente não ter nada. Sim. E fica a critério da pessoa, e cada um sabe de si, né? Sim, e lembrou daquela outra máxima aqui, o mercado financeiro hoje está aqui, ó, na minha cabeça. Quanto maior o tempo, maior a rentabilidade. Quanto maior... Eu tenho aqui um estudo no meu iPad que mostra isso. Ó, minha cabeça tá boa. Tem um estudo no meu iPad aqui que mostra isso. E quanto menos tempo, menos rentabilidade. Então, não tem jeito. Quem tem 30, 35, vai com certeza receber mais lá na frente do que... Vai, certamente. Tá quem começa com 55, por exemplo. É mais complicado. Não é que não terá, mas realmente a rentabilidade é menor. Imagino. Porque o aporte tem que ser maior. Matemática, né? É matemática, exatamente. Não dá para você guardar muito com menos tempo. Não dá para guardar muito com menos tempo. Nós somos finitos. Lembrando que, por mais que a gente não queira, um dia a gente vai partir. Exato. Muita gente nega, mas... Mas é uma verdade. É uma verdade absoluta. Com certeza. E Verônica, o papo tá muito bom, mas vou fazer assim, uma última pergunta que não é uma pergunta. Eu sei que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas qual é a orientação que você deixa agora para quem deseja começar a investir em dólar, entrar nesse mercado? O que você diz para essa pessoa que tem medo, não tem muito conhecimento, como você trouxe vários conhecimentos aqui pra gente, várias dicas, matou várias curiosidades, mas eu acredito que seja um universo, né, de questões que as pessoas passam na cabeça nesse momento. E o que você deixa para essa pessoa que quer investir em dólar? Começar, porque é hábito. Alimentação saudável é hábito. Sim. Academia é hábito. Total. Beber mais água é hábito. Investir é hábito. Sim. E já que você tem um hábito de investir, criar um hábito de investir em dólar também. Começar hoje. Olha. Não fica pensando, tentando adivinhar para quanto vai o dólar. Não existe, ninguém pode te dar essa resposta. Então, começar hoje é o momento ideal. Momento ideal, hoje. Sim. Como ninguém garante também uma rentabilidade no Brasil. Não tem como. Tudo muda. Ninguém garante nada aqui no Brasil. Há um ano atrás estávamos de um jeito financeiramente. Exatamente. Hoje tudo já mudou. Já mudou. E a tendência é mudar cada vez mais, porque a vida é isso. É para cima e para baixo, é quente, frio. Sobe, desce. Direita e esquerda. Direita, para frente, para trás. Graças a Deus, né? Que bom. Vida é movimento. Então, a gente tem que saber se adaptar, tirar fazer do limão a limonada. Com certeza. Então, pegar essa oscilação toda do mercado, essa insegurança e deixar uma parte segura. Sim. Né? Deixa uma parte segura. Qual é o melhor momento para investir? É hoje. Sim. Deixa o medo de lado, né? As pessoas têm... Foi o que eu te falei, todo mundo tem medo das coisas. Sim. Vai começar. Quando na hora de começar e criar o hábito, a pessoa vai ficar super satisfeita. Maravilhosa, perfeita, uma conversa pertinente, importante para os brasileiros, inclusive, ligado ao mercado financeiro. Verônica, e se hoje quem está te ouvindo, te assistindo no Traz o Brilho, quiser entender melhor o seu perfil de investidor? Porque muita gente, às vezes, tem perfil, precisa ser despertado. Sim, ou nem conhece o perfil que tem. Se é conservador, se é moderado, se é agressivo,
né? Se é ultra agressivo, enfim, tem tudo. Se ela quiser saber mais, conhecer mais sobre o mercado internacional, entender como ela pode ingressar, que você falou que é muito rápido, é muito simples. Sim, muito simples. Como é que essa pessoa te encontra? Os ouvintes que agora estão falando assim, nossa, essa pessoa pode resolver a minha dúvida, minha curiosidade, meu problema, porque eu tenho vontade de investir. Sim. Ter mais clareza. Como é que ela te encontra? É engraçado isso, porque tem muita gente que chega pra mim e fala, Verônica, nossa, isso que você tá falando, mas eu tô querendo fazer há muito tempo. Só que não escuta todo dia. Pensando em fazer isso. Que bom que é você, que gera credibilidade, né? Muito então, qual que é o meu Instagram? Verônica, normal, Magnago. É Manhago, mas escreve-se Magnago. M-A-G-N-A-G-O. Verônica Magnago. Verônica, M-A-G-N-A-G-O. Perfeito. Lá tem um link na bio, pode clicar, lá tem meu WhatsApp direto, pessoal, e tem meu e-mail também. Maravilha. Gente, anotou? O que mais que você quer deixar aqui de mensagem para as pessoas que hoje têm medo mesmo, têm aversão e precisa ser desbloqueada para poder conversar com você? Começar. Eu acho que o ponto principal é esse, começar com um pouquinho, depois ir aumentando os aportes ao longo da vigência de todo o trabalho, né, de consultoria, conhecendo o mercado. Degustar. Eu acho que a degustação do mercado americano, acho que é o mais importante. A partir do momento que a pessoa começar a degustar, ela não vai voltar mais para trás, não tem como. Não conheço uma pessoa que começou a investir no mercado americano, se arrependeu e voltou a investir 100% no Brasil. Boa referência. Perfeito. Né? Boa referência essa. Por essa, você não esperava, né? Por essa eu não esperava. Meu coração até pulou aqui, ó. Um exemplo maravilhoso. Conheço. Ninguém começou a investir no mercado americano e se arrependeu e voltou a investir no Brasil. E parou. Gente, entenderam tudo? Esse podcast realmente foi feito para você. Verônica, muito obrigada. Quem quiser falar com ela, liga, tem o link com o WhatsApp, Verônica Manhago, M-A-G-N-A-G-O. Exatamente, esse nome italiano, lindo, chique, maravilhoso. Você encontra ela no Instagram para conversar, tirar dúvida, marcar uma reunião, enfim, abrir seu coração e começar a conhecer qual o seu perfil de investidor. Como ela falou, é só começar. Verônica, muito obrigada. Foi um prazer te receber hoje como convidada. Tenho certeza que você abriu, assim, ó, a mente de muitas pessoas, tirou muita dúvida, foi mais profundo em relação a esse assunto, que muita gente sabe que existe, mas às vezes não toca. Não sabe como começar, né? Esse despertar. Como seguro de vida também. Exatamente. Eu sei que eu já tive Não sabe aonde procurar, não sabe em quem confiar, né? Sim. Então, esse é um ponto muito importante, essa relação com os clientes, de proximidade mesmo. Então, eu acho que agradeço a você o convite, fico muito feliz de poder mostrar um pouquinho para as pessoas, né, dessa história, essa experiência de conhecimento, de estudos. Com certeza. De uma curiosa do mercado que estuda bastante sobre isso. Se interessa, ama aprender. Acho que, né, aprender a gente não pode parar. Nunca. Né, a posição de aprendiz sempre na vida. Sempre. EPP, evolução pessoal permanente. Né, daquilo, ainda mais uma coisa que eu amo fazer. Então, para mim, é uma satisfação enorme poder ajudar as pessoas e poder estar aqui falando para toda a sua audiência também. Muito obrigada. Obrigada a você por compartilhar esse brilho da vida. É um orgulho para mim te receber aqui no canal. Trazer esse brilho da mulher no mercado financeiro, representando também aqui a minha parte, a minha presença, porque eu fui do mercado financeiro muitos anos, sou muito grata. Eu acho que existem milhares de possibilidades da gente atender a necessidade de um cliente, de um futuro cliente, de pessoas que às vezes estão dentro e perto da gente, ali dentro de casa ou no seu ciclo, e que vai ouvir um podcast, por exemplo, e vai falar, meu Deus, falo sempre, não sabia que tem tanto detalhe que eu preciso descobrir. Eu digo porque isso acontece comigo. Às vezes dentro da sua própria família, algum primo tá olhando o podcast, um familiar, nossa, não sabia que a Verônica, né, tinha essa experiência, fazia isso, né, poderia ajudar as pessoas dessa forma ou não. Sim. Então fica o recado, né, eu tô aqui para poder ajudar mesmo. Maravilhosa, obrigada. Obrigada a você. A gente fica por aqui. Quem ainda não segue o canal, Traz o Brilho Podcast, YouTube, Spotify. Instagram, Ellen Traz o Brilho.
segue a Verônica, bate um papo com ela que eu tenho certeza que vai ser fantástico, porque ela é maravilhosa, inteligente e outra, né? Poupa desde criança. Então é um excelente exemplo para a gente conversar sobre investimento fora do país. Ok? Beijo, até a próxima.